Fala pessoal, continuando aqui o nosso curso, né? Eu vou só marcar aqui as coisas que a gente já viu. Então a gente já viu o Vite, já viu o Node, o Yarn e faltou falar o que é o S6. Eu separei aqui um texto para a gente ter uma noção e não perder tempo com essa questão. O ECMAScript é uma especificação usada para implementar a linguagem JavaScript, né? ES6 ou ECMAScript 6. A primeira atualização significativa da linguagem desde o S5, que foi inicialmente lançado em 2009. Muitos recursos do S6 já estão disponíveis nas engines modernos, navegadores e browsers modernos, né? Os browsers modernos. Ou seja, esse cara aqui ele é uma nova especificação do JavaScript, no qual ele vai ter algumas funcionalidades, né, disponíveis, que é justamente sobre essas funcionalidades que nós estamos falando nesse curso. Então, assim, um breve conceito do que é isso. E eu vou marcar aqui. A gente já falou também sobre constante e let. Vamos falar hoje sobre arrow function, ok? Eu vou tirar esse comentário e vamos lá. Arrow, arrow function. Nós temos dois motivos principais para a criação da arrow function. Primeiro é a sintaxe. Sintaxe, que ela é mais curta, né? E o des associado ao contexto, ok? Então a gente vai falar sobre cada um. Primeiro, a sintaxe. Eu vou criar aqui uma função dobro, que está sendo escrita da forma normal. Então vai receber um número e ele vai retornar o dobro dele, né? Eu posso fazer assim, ele vezes ele mesmo, vai ter o dobro, ok? Essa aqui é a forma comum de se declarar uma função. Com a nova sintaxe em formato arrow function, né? Primeiro, ela vai ser uma função anônima, então eu vou precisar atribuir ela a uma variável. Então a primeira coisa, eu vou reescrever esse cara, né, com arrow function. Então, o primeiro ponto, eu vou criar uma const dobro que recebe, certo? Eu abro e fecho chaves, né? E seguindo a ideia da função, eu vou ter aqui um valor e vou ter um retorno que é num vezes num. Ou seja, estou fazendo aqui a mesma coisa, ok? Se eu quiser até escrever, indentar da mesma forma, então você vai ver aqui, primeiro ponto, é que você vai ter uma sintaxe mais simples. Você não vai ter que escrever function e tal, né? E eu ainda posso simplificar. Ó. Como eu estou usando só um parâmetro, na arrow function eu não preciso desse cara aqui. Você vai ver que se eu der aqui dobro e executar essa função, dobro, ok? E passar um número, sei lá, 10, ele vai ser... Eu estou aqui com o meu servidorzinho já rodando. Então, aqui, console. Eu dar um console log nesse cara, né? Console log nessa função. Então, eu vou ter aqui, ó, 10. Opa, claro que não. Se for 10 vezes 10, então, dobro seria 2, né? Se fosse a raiz quadrada, então aqui dobro, ok? Perdão. Mas beleza. Esse carinha aqui, eu tenho o dobro desse número, ok? Beleza. Você viu aqui que eu consegui fazer a mesma coisa, só que com a sintaxe mais simples. Eu ainda posso simplificar. A arrow function, caso eu posso remover aqui o return e posso também remover as chaves. E se eu tenho ela aqui inline, a arrow function
function entende que isso aqui é um retorno implícito. Então, implícito. Então, ele vai ter o mesmo comportamento. Se eu quiser ainda, eu posso... se eu não tiver parâmetros, eu preciso, sim... sei lá, se eu quiser retornar só um... se eu quiser console.log... vou deixar essa aqui, certo? E eu vou criar uma outra função. Uma função const name, que retorna, vou chamar ali de show name, né? Show name, que retorna um nome. Então, como nesse caso eu não vou ter parâmetros, eu não vou receber, eu posso muito bem fazer assim. Eu deixo só esse cara sem nada. Aqui no caso eu recebo num. E pelo fato de eu ter um parâmetro, eu posso remover os parênteses, ok? Ou se eu não tiver parâmetro, eu vou fazer aqui um console.log com meu nome, Rafael, ok? Então se eu chamar aqui a função showName, nesse caso eu não preciso dar console, porque eu já estou dando lá, ele vai printar aqui o meu nome, vai dar um console no meu nome. Porém, como esse cara não tem argumentos aqui, eu poderia usar isso aqui, talvez, se você achar que é uma sintaxe melhor. Porém, nesse caso, ele recebe sim um argumento, porém esse argumento não tem nada, né? Então, você pode usar assim, se você preferir, ou você pode usar assim, e nesse caso, ele já não recebe argumentos. Iron Function, se tu não tem argumentos aqui, e tu não tiver o parênteses, ele vai dar um erro de sintaxe. Porém, caso eu tenha um argumento, eu posso remover meu parênteses. Porém, se eu tiver mais de um, se tiver no 2, eu preciso do parênteses. Ele vai dar um erro. Ok? E aqui ele já não tem o erro. Então, o primeiro ponto é a sintaxe. A sintaxe ela é mais curta. Então, se você fosse escrever esse cara, você declara esse, a function, function dobro, passando esse cara e retornando. E aqui eu posso fazer esse cara só em uma linha e ele tem o mesmo resultado, ok? Então, beleza. Seguindo. O segundo motivo é o this associado ao contexto, né? O assunto this no JavaScript ele é um pouco complicado porque geralmente o this ele vai estar associado ao contexto no qual ele está executado. Isso é para que eu pudesse explicar isso, eu teria que ter uma aula específica para isso. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o this, como ele funciona em geral, né, então aí vocês comentem e falem que a gente vai postar esse conteúdo. Por hora, eu vou mostrar aqui como é que funciona o this dentro da Arrow Function. Então, eu vou aqui direto para o navegador, né, e vou mostrar o seguinte exemplo. Deixa eu tirar esses caras aqui por enquanto, certo? Né? Se você fizer o seguinte, se eu der aqui, se eu criar uma function, sei lá, chamá-la de func01, ok? E aí essa função, ela vai dar aqui um console.log. E aqui eu vou verificar se o this é estritamente igual a window, ok? Declarei ela, agora eu vou executá-la. E quando executa ele dá um true, ou seja, nesse momento o meu this é igual ao window. Então beleza. Porém, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o document.get query selector e eu vou selecionar o body, ok?
E eu vou associar quando eu clicar, ou seja, um clique, a função F1, ok? Beleza. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou selecionando o body e quando eu clicar, eu associo o body a F1. Nesse momento, quando eu clico, esse mesmo código, o this, agora não está associado ao window. Ok? Então, por quê? Porque o this ele vai estar associado a um momento em que a função está sendo executada. E se eu fizer isso aqui agora, sei lá, vou criar uma outra função, function func02, e agora eu quero verificar se o document é estritamente, opa, tem que dar um console.log, console.log, document estritamente igual ao this. Então, vou fazer o contrário, igual como fiz no outro, só para deixar organizado. This document. Ok? func2, executá-lo. Tá falso. Apesar de eu ter associado nesse momento aqui, ó, a um elemento do document, né? Esse cara aqui, no momento em que eu fizer a mesma coisa, se eu der aqui um clique, agora em vez de dar um, eu botar o 2, e eu clicar, ela vai dar false. Né? Por quê? Porque o this aqui ele está associado a onde a função está sendo executada, ok? Beleza. Entendendo isso, né? Eu vou fazer os mesmos exemplos utilizando Arrow Function agora. Então, vou criar aqui uma função Arrow. Então, tá aqui uma const func. Vou até atualizar aqui para zerar tudo aqui no navegador. func01 recebe agora um Arrow Function que faz a mesma coisa. console.log e aí this igual window, ok? E vou executá-la. Beleza, verdade. O this está igual ao Windows. Então, funcionou do mesmo jeito que se fosse uma função escrita da forma comum, normal. Beleza. Agora eu vou associar ela a um clique. Vou pegar o body, um clique, func1. Ok? E no momento que eu clicar, ele vai dar true. Né? Por quê? Você viu que a gente fez a mesma coisa com uma função normal e agora com a função com Arrow Function. Por quê? O contexto do this na Arrow Function não muda. Então, ele vai estar associado ao contexto léxico. O que é o contexto léxico? É o local onde ela foi escrita, fisicamente escrita. Então, nesse momento em que eu escrevi essa função, o this era um window. Então, se eu executo ela novamente, ele também ela vai ter o mesmo this. Né? Então, basicamente, né, esses são os dois motivos para que você use Arrow Function. Então, essa aula é um pouco mais puxada, porém, a gente conseguiu ver aí essas duas diferenças. Primeiro, a sintaxe, certo? A sintaxe de uma function. Se eu fosse escrever aqui novamente, const dobro, eu vou dar dobro 1 aqui, seria assim, function recebe. E eu posso tirar esse cara aqui também. Então, posso tirar, que era só pelo exemplo. Né? Num. E return num vezes 2. Então, tem um dobro.
Então, vou tirar esse cara aqui por enquanto. Só relembrando, a sintaxe comum e aqui a sintaxe reduzida. Eu não preciso dar um return, eu uso aqui essa sinal de igual, de maior, né, e de igual, e eu posso, como eu só tenho um parâmetro, eu posso remover os parênteses. Então essa sintaxe aqui ela é bem mais simples do que a antiga. Então basicamente é isso, certo? Qualquer dúvida, se queria que vocês dessem a opinião também, o que a gente poderia melhorar, o que vocês estão gostando, e é isso. Valeu!